Graça e paz, igreja. Um grande prazer e satisfação estar mais uma vez para louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus aqui na Igreja Metodista de Taboão da Serra. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus no Salmo de 111, onde diz: Deus é louvado por amor das suas obras maravilhosas. Louvai ao Senhor de todo o coração, na Assembleia do Justo e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos aqueles que tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Fez lembrança às suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem, lembrar-te-se-á sempre do seu conserto. Mostrou ao povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e juízo, fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre, são feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou o conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por esta palavra. Que louvar a Deus de todo o coração é sempre o princípio do nosso entendimento. Que Deus possa nos dar sabedoria e entendimento para louvar o nome dele. E o desejo de todos nós seríamos de estar congregando aqui na Igreja Metodista da Taboão da Serra, mas por esse motivo a gente tem alcançado também com Deus nos abençoando de estar com a tecnologia chegando a cada irmão, a cada irmã, e que Deus possa também alcançar num dia especial como hoje, o Dia das Mães. E muitos de nós sabemos que não temos a oportunidade de estar abraçando as nossas mães pelo fato de algumas terem idades ou não, e a gente também está levando esse risco. Mas louvado seja Deus que a gente tem a oportunidade de estar levando dessa forma, que é uma forma segura, uma forma que Deus colocou diante de nós, e agradecer a Deus que nesta palavra tem um momento onde diz que Deus tem provido do mantimento, que esse mantimento possa chegar à casa daqueles que são necessitados, à casa daquelas pessoas que precisam. Louvado seja Deus. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade de estar aqui. Hoje o culto é dirigido pela Sociedade de Homens, é com muita alegria, com muito prazer que eu tenho essa oportunidade. Eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos. Amém? Senhor Deus e amado Pai, glórias e graças damos a Ti, Pai, por este momento de oportunidade, Deus, de poder louvar e agradecer o Seu nome nesse momento e dizer, Pai, que em especial as nossas mães, Pai, que o Senhor possa estar alcançando aquelas, Senhor Jesus, que tem os seus filhos mesmo longe, mas o coração possa estar perto através desta palavra, Pai, através da Tua presença, Pai. O Espírito Santo de Deus possa alcançar todos aqueles necessitados, Deus. E que nossas famílias, Pai, podemos não só agradecer pelo fato de ter mães nas nossas vidas, mas de ter filhos e todos os outros, Pai. E que o Senhor possa também, Pai, acima de tudo, estar alcançando o coração, Pai, daqueles que perderam os entes queridos, Pai. Pai, que o Senhor possa abraçá-los, trazer tranquilidade e paz, Pai. Sabemos que estamos passando por um momento de luta e dificuldade, Pai. E essa dificuldade, Pai, nós sabemos que é passageira. Quando estamos na Tua presença, Pai, nós temos a certeza que seremos vencedores, ó Deus. E esta terra nós estamos de passagem, Senhor. Que o Senhor possa nos preparar para um novo plano, se assim desejar, ó Deus. Mas aqueles que ficam, Pai, para que possam ser abençoados por Ti, Pai, para que tenha a tranquilidade e a sabedoria que o nosso tempo tem, é só em Suas mãos, Pai. Mais uma vez nós Te louvamos e Te agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. Graças a Deus. Cumprimento a todos e todas com a graça e a paz do Senhor Jesus. Convido os amados irmãos e irmãs a abrirem as suas Bíblias, se você puder, no livro de Abacuque, capítulo 1. A partir do versículo 1 diz assim a palavra de Deus: Sentença realizada ao profeta Abacuque.
Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, vós não crereis quando vos for contada. Amados, esse texto é um diálogo entre Abacuque e Deus. Abacuque está se queixando ali da situação da nação, da raça humana, né, a depravação. E eu não preciso falar, como todos estão vendo aí, que há uma destruição de valores que ameaçam a civilização humana. A corrupção moral, social, a perda dos valores familiares. Hoje é a identidade social, não a identidade biológica, erotização infantil, corrupção em todos os meios da sociedade humana. Todas as áreas estão se corrompendo e por isso Deus com certeza não está se agradando disso, como não se agradou no tempo de Abacuque, né, na época que estava ali a nação de Israel tão corrompida quanto está hoje a civilização humana. E nós vemos aqui, quando Abacuque está aflito, ali falando com Deus, eu vejo essa situação e dá a impressão que o Senhor não faz nada, né? Não age. E Deus responde aqui no versículo 5, dizendo para Abacuque que ele vai fazer algo extraordinário, algo que as pessoas são incapazes de imaginar, não vão acreditar quando vê o que Deus vai fazer. Porém, é necessário, Deus vai fazer algo através de um processo cirúrgico, né? Porque Deus, ele é aquele que abre a ferida, mas é ele que fecha a ferida. E nós sabemos que Abacuque, ele enfrenta aqui dois grandes desafios. Em primeiro lugar, é fazer o povo acreditar na justiça de Deus. Porque Deus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. E ele entra, ele vai deixando, né, conforme aqui fala no texto, que afrouxou-se, né, a lei se afrouxa, né, ou seja, né, as pessoas vão esquecendo da lei, né, vão fazendo tudo o que bem entende, mas Deus, mais cedo ou mais tarde, ele entra com a intervenção. E o que nós vemos que aconteceu com o povo de Israel, com a nação de Israel, foi que Deus, ele permitiu, né, por conta de toda a desobediência daquele povo, ele permitiu a Síria invadir Israel, depois a Babilônia, né, e eles ficaram ali escravos. Foi o tempo de correção do Senhor com aquele povo. E nós vemos, né, hoje, uma nação, né, não só na nação brasileira, mas na humanidade em geral, esse tempo que Deus talvez esteja corrigindo, né? Mas louvado seja o nome do Senhor, porque tudo coopera mesmo para o bem dos que temem ao Senhor. Aqui depois tem um grande desafio para Abacuque, que é fazer o povo acreditar na restauração, é fazer o povo acreditar que Deus faz maravilhas. Eu creio que Deus tem o melhor dele para o seu povo, porque a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio capítulo 28, que se nós obedecermos, as bênçãos correm atrás de nós. Então nós precisamos obedecer. O grande problema, né, da humanidade é a questão da desobediência. Se obedecermos, não precisaria Deus entrar com castigo, com correção, porque as bênçãos viriam.
Então, o grande desafio que Abacuque enfrentou depois desse tempo de correção da nação de Israel foi fazer eles acreditar que Deus faria maravilhas, né? E ele fez, porque aqui está escrito no versículo 5, que ele ia fazer, quando ele diz, ia fazer maravilhas, né? Que eles iam se maravilhar com o que Deus ia fazer. E eu creio que Deus vai fazer maravilhas, não só na nação brasileira, mas em todas as nações que estão sendo assoladas aí por talvez essa justiça de Deus. Mas é necessário, meus irmãos, minhas irmãs, que haja quebrantamento, que haja arrependimento, que haja clamor a Deus, né? Porque é o que nós precisamos, é o que está faltando hoje, né? Deus talvez permita algumas situações para que a gente possamos nos voltar para Deus, né? Voltar para aquilo que é o propósito dele desde a fundação do mundo, que era obedecermos e fazermos a vontade dele. Amém? Vamos orar? Coloque aí o seu coração diante do Senhor e vamos clamar, né, pelas nossas vidas e também pelas nações. Amém? Amado Deus e Pai Celestial, louvado, exaltado, glorificado seja o teu santo nome, papai. Ó Santo de Israel, nós clamamos a ti nesse momento, ó Deus, porque reconhecemos, ó Deus, que somos pecadores, reconhecemos, ó Deus, a tua grandeza, reconhecemos a tua santidade, ó Deus, e o Senhor mesmo, papai, falou, Deus, que nós temos que ser santos porque tu és santo, ó Pai. Ó Deus, a tua palavra diz, ó Deus, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. E nós temos buscado tantas coisas, ó Deus, e o teu reino, ó Pai, tem ficado talvez muitas vezes no esquecimento. E nós queremos te pedir perdão nesse momento, ó Deus. Perdão, Senhor, meu Deus, como indivíduo, ó Pai. Perdão, Senhor amado, também como igreja. Perdão, Senhor, como nação, papai. Em nome de Jesus, ó Deus. Ó Pai, para o louvor da tua glória, nós clamamos a ti nessa noite, ó Pai. Entra, Senhor meu Deus. Vem, Senhor meu Deus, com a tua paz. Vem, Senhor, com a tua misericórdia. Em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, que se cumpra os teus planos, ó Deus, nas nossas vidas. Dá-nos, ó Pai, sabedoria, Senhor, naquilo que nós podemos mudar, Senhor, dentro de nós, nas nossas vidas, ó Pai. E dá-nos também, ó Pai, serenidade para aceitarmos aquilo que nós não podemos mudar. E gera no nosso coração fé tal, Senhor, meu Deus, que nós possamos, ó Deus, entender que aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor pode, ó Pai. Em nome de Jesus, Tu és o Deus de Israel, Tu és o Deus que pode todas as coisas, ó Pai. E nós clamamos a Ti, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, ó Santo de Israel, que haja mesmo, Senhor meu Deus, transformação, que haja, Senhor meu Deus, reconhecimento, que haja, Pai, libertação, em nome de Jesus, ó Deus. Que venha, Senhor meu Deus, o Teu reino sobre a terra, que venha, Senhor amado, a Tua bonança, a Tua vontade, Senhor meu Deus, que venha se cumprir, porque Tu és Pai, ó Deus, Tu és, ó Deus, o nosso Criador, o nosso mantenedor, não temos outro além de Ti, ó Pai. Ó Deus, que caia por terra toda injustiça social, que caia por terra, Senhor, toda idolatria, que caia por terra toda feitiçaria, que caia por terra tudo que tem se levantado contra o Teu reino, contra o Teu querer, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, é o que nós te pedimos nessa noite e já te agradecemos. Em nome, por amor de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs. Com muita honra nesse momento
de pandemia. Nós estamos aqui isolados, cada um em suas casas, mas juntos em pensamento, em oração. E quero deixar um versículo aqui para os irmãos. Honre ao Senhor com os seus bens e com sua primícia de toda a sua renda. Esses tempos, que nós estamos passando, cada um na sua casa, mas sabemos que a obra do Senhor continua, nós temos que dar continuidade na obra do Senhor. E nesse momento a gente vai estar orando pelas ofertas, pelos dízimos que nós temos contribuído, através da conta da nossa igreja, e que nós possamos continuar nessa fé, que tudo vai passar, que nós possamos ter fé, que tudo vai passar e que logo, logo nós possamos estar juntos e aí para dar um abraço em cada um e voltar ao normal de sempre. Amém? Vamos estar orando nesse momento, em nome de Jesus. Querido Deus, Pai amado, louvado e engrandecido seja teu santo nome, Pai. Queremos, Pai, nesse momento, Pai, estar te entregando, Pai, as nossas vidas, Pai, a Ti, Pai, ao Teu altar, Pai, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, primeiramente, Pai, nos reestruturar, Pai, nos mover, Pai, nos encher com Teu Santo Espírito, Pai. Venha mesmo, Pai, nos vaziar, Pai, de tudo que não é de Ti, Pai. E venha nos encher com Teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Receba agora, Pai, esses dízimos, essas ofertas, Pai, que foi entregue para o Teu reino, Pai. Nós possamos, Pai, como administradores da Tua igreja, Pai, poder, Pai, usá-lo, Pai, conforme as necessidades, Pai, para o crescimento da Tua obra, Pai. Abençoa grandemente, Pai, cada dízimo e cada oferta, Pai, que foi depositada para Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E abençoa, Pai, essas pessoas, Pai, que ofertaram, que dizimaram, Pai, que mesmo, Pai, nesse momento apertado, Pai, mas nós não esquecemos de Ti, Pai. Não esquecemos, Pai, da Tua obra, Pai, do Teu mandamento, Pai. Em nome de Jesus, Pai, ajuda cada um, Pai, nos seus trabalhos, Pai, que essa pandemia, Pai, não venha, Pai, afetar, Pai, os nossos trabalhos, Pai, o trabalho de cada irmã, Pai, que nós possamos, Pai, continuar, Pai, nos nossos trabalhos, Pai. Não deixa, Pai, nada vir, Pai, atrapalhar a nossa comunhão contigo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ter fé, Pai, que nossos amigos, nossos irmãos, Pai, não venham sofrer, Pai, esse momento, Pai, que não venha se infectar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Sabemos, Pai, que o Senhor tem nos honrados, tem nos protegido, Pai. Segura na mão de cada um irmão, Pai. Cada um filho Teu, Pai. Nós possamos, Pai, continuar na Tua presença, Pai, com fé em Ti, Pai. Que esse momento vai passar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa grandemente, Pai, a Tua igreja, Pai. Cada irmão e cada irmã, em nome de Jesus, eu Te peço e Te agradeço. Amém. Graças a Deus. Nossa programação continua mesmo na quarentena. No domingo, às 10 horas, temos escola dominical, que está sendo feita através do Hangout. Às 18 horas, o nosso culto da família, que está sendo transmitido pelo YouTube. Às terças, às 20 horas, nós estamos tendo o nosso culto de oração, que está sendo transmitido pelo Facebook. Temos também feito células de oração. Nas segundas, às 18 horas, é a célula de oração dirigida pela Jane e pelo Zezinho, e está sendo feito no Hangout. Aos sábados, às 18 horas, é a célula de oração dirigida pelos jovens, que também está sendo feito no Hangout. Dia 24 de maio, às 18 horas, teremos a celebração do Coração Aquecido, que será celebrado pela Igreja Regional e será transmitido no Facebook. Sobre a oferta missionária, os irmãos que continuarem ofertando, pedimos que enviem um comprovante para a Marluce, especificando ser para a oferta missionária.
E gostaríamos também de lembrar os irmãos sobre a campanha mundial contra a violência doméstica, onde na quinta-feira nós usamos preto em apoio a essa campanha. Obrigada pela atenção. Graças e paz, irmãos. Eu sou do Ministério da Ação Social. No Ministério da Ação Social, que de um tempo para cá nós temos feito alguns trabalhos de doação de alimentos, né, para algumas famílias, né, que precisam e tudo mais. E nesse período de quarentena, mais do que nunca, esse serviço tem que continuar. Como a gente não está tendo culto na igreja, a gente está arrecadando bem menos alimento do que arrecadava. Eu queria convocar os irmãos que puderem, né, doar um alimento não perecível, mais de 1 quilo de alimento não perecível, quiser também ajudar em dinheiro para a gente comprar o alimento, para montar essas cestas básicas e entregar. Nossas dispensas, né, de alimentos já está bem baixa, nós já doamos já quase tudo que tínhamos, né? Alguns irmãos continuam ajudando, trazendo aqui em casa, mas eu queria convocar os irmãos agora mais do que nunca nesse período de quarentena, né? Nesse período de dificuldade que nós estamos passando, a gente pensar no próximo, né? A gente tentar ajudar, a gente fazer por onde, né, a nossa igreja seja vista na comunidade, né? Fazer o nosso papel de igreja. Amém? Eu vou deixar o meu telefone aqui na tela, né, o meu WhatsApp. Os irmãos podem me procurar, podem entrar em contato, a gente vê a melhor forma, seja buscar os irmãos trazerem aqui na minha casa, a gente vê direitinho, que a gente tá dando continuidade a esses trabalhos. Amém? É isso. Fiquem com Deus. Já como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, se bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perder seus bens, seus pais, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tão bom, bendito seja o nome do Senhor. A Ele é glória, a Ele é glória e o louvor. Já como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, simplesmente materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perdeu seus bens, seus pais, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tão bom, bendito seja o nome do Senhor. A Ele é glória, a Ele é honra e o louvor.
sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode me frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode me frustrar. Venha em meu favor e cumpra em
sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível, oh aleluia, o Deus do impossível. Exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. A verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Graça e paz, irmãos e irmãs. É um prazer estar com vocês mais uma vez nesse domingo, compartilhando um pouco da palavra do Senhor. Poder falar sobre aquilo que nos alimenta, falar sobre aquilo que nos traz esperança, aquilo que realmente tem sentido para nós, aquilo que faz da nossa vida algo com mais significado. Antes de começar a pregação, eu quero parabenizar todas as mães, cada mulher que faz parte dessa igreja, que de alguma forma contribuiu para a vida e o crescimento de uma criança. Não somente as mães biológicas, mas aquelas que também, talvez por adoção, por criação, mulheres que fizeram a diferença na vida de pessoas e que de alguma forma contribuíram para a construção de um ser humano, para a construção de uma pessoa que faz parte desse mundo que nós habitamos. A certeza de que o trabalho de uma mulher, o trabalho de uma mãe tem o seu efeito e com certeza é algo que nós temos que agradecer muito a Deus pela oportunidade
de nos relacionarmos com as nossas mães, avós, até mesmo irmãs, em determinada situação, também cumprem o papel de mãe, mas que essas mulheres sejam abençoadas, sejam cuidadas por Deus nesse tempo. Amém? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 a 14. Antes de ler com você, eu quero pensar sobre algumas questões. Esse texto é muito interessante, fala sobre o conhecimento de Deus. E eu quero que você pense comigo, nós vivemos numa sociedade tão complexa, uma sociedade cheia de situações e questões das mais diversas. E em muitos momentos a questão do conhecimento de Deus tem um lugar especial no espaço de discussão, no espaço de diálogo. Momentos em que a nossa sociedade começa a refletir acerca do que se pensa sobre Deus, acerca do que se diz acerca de Deus. Questões que de alguma forma vão nutrir uma experiência de fé, vão nutrir uma compreensão da vida, conhecer a Deus e saber quem Deus é e o que Deus significa para nós, de fato, é algo que muito importa. Durante essa semana, estava conversando com a Andresa, a minha esposa, sobre um texto, um livro que nós estamos lendo juntos, e o livro falava justamente sobre isso, sobre conhecer a Deus e conhecer a si mesmo, conhecer mais a Deus e passar a conhecer um pouco mais sobre quem eu sou na origem, quem eu sou no projeto inicial de Deus. Então conhecer a Deus é muito importante. E esse texto que nós vamos ler fala sobre como conhecer a Deus influencia na nossa caminhada e na nossa prática enquanto Igreja de Cristo. Vamos ler o texto? Diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Esse texto nos desafia e nos mostra algo muito interessante acerca do Evangelho de Cristo, acerca da verdade do Reino de Deus. O texto que nós lemos faz parte de um bloco maior, que são os blocos dos discursos de despedida, ou seja, o momento em que Jesus começa a falar com os seus discípulos acerca da sua crucificação, acerca do seu retorno aos céus. Então, esse texto vai do capítulo 13 ao 17, são textos em que Jesus vai falar sobre despedir-se dos discípulos, ele vai se despedir dos discípulos. Então são textos marcados por essa tônica de distanciamento do discípulo e do mestre. Jesus vai falar ali também sobre a necessidade deles caminharem depois com o Consolador, que viria para reafirmar os ensinos de Jesus. Então são textos que falam sobre esse momento em que a igreja vai se distanciar do mestre, fisicamente falando, e vai passar a se relacionar com ele, experimentar o relacionamento com Deus de uma forma diferente. Esse texto especial vai falar sobre isso.
E muito especificamente nesse texto a gente vai ter aqui um tema central. A gente olha para esse texto e uma coisa que fica muito clara aqui é que a questão do conhecimento de Deus é enfática para o evangelista. Ele quer falar aqui sobre conhecer a Deus e sobre como esse conhecimento importa para a nossa compreensão acerca do reino, acerca da manifestação da vontade de Deus. É interessante também a gente pensar o Evangelho de João, é um evangelho que foi escrito por uma comunidade específica que tinha um contato muito claro com grupos que apelavam fortemente para essa ideia do conhecimento. Um grupo que posteriormente vai ser chamado de gnóstico ou de gnosticismo, que apelava para essa ideia do conhecimento que de alguma forma eleva o ser humano a uma condição superior. Então também essa questão do conhecimento de Deus aqui é trabalhada sobre essa perspectiva, sobre falar sobre quem realmente pode oferecer o conhecimento e qual é esse conhecimento. Isso é muito importante para nós. Então eu quero te desafiar a, junto comigo, ler esse texto, encontrar aqui uma motivação que surge do conhecimento de Deus, que surge do discipulado com Cristo e que nos leva a estar debaixo da vontade de Deus para a igreja. Ou seja, como que a partir do conhecimento, nós, enquanto igreja, somos levados a estar debaixo da vontade de Deus. Isso é muito importante e é isso que eu quero que você, junto comigo, leia nesse texto. A gente pode olhar para esse texto de forma muito simples, de forma muito breve. Os versículos iniciais, versículos de 1 a 3, Jesus está falando sobre uma questão problemática que surgiu ali. Se você retornar na leitura do capítulo 13, você vai perceber que Jesus já começa a falar sobre traição, sobre a sua morte, sobre os discípulos negarem a Jesus. Então a gente tem aqui já uma palavra de conforto, que vai dar também para a gente uma compreensão do que está acontecendo com os discípulos. O texto começa dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus começa fazendo um apelo a um coração turbado, a um coração preocupado. Os discípulos estão ali então vivenciando o que a gente poderia falar que é o limite, o limiar dessa relação que começa a se distanciar, começa a ficar claro que Jesus vai deixar a terra e vai voltar aos céus. Mas Jesus então começa a dialogar com esses discípulos que estão com o coração conturbado, com esse coração temoroso, preocupado com o que vai acontecer. E ele diz que é preciso crer nele para que eles se sentissem confortados, para que eles se sentissem então acolhidos por Jesus. Ele vai acrescentar, lá na frente um pouquinho, no versículo 3, que ele de fato vai retornar aos céus, mas ele também vai voltar à terra para receber os seus e acolher os seus. Então ele não vai abandonar, ele não vai deixar de lado, ele não vai deixar esses discípulos, essas discípulas, esses seguidores ao acaso. Jesus vai, na verdade, deixá-los com o Espírito Santo e depois voltará para buscá-los. Isso é muito importante para a gente entender o ambiente do que a gente está vivendo. Por que algumas perguntas que Filipe, Tomé vão fazer fazem sentido diante dessa conversa que Jesus está tendo com os discípulos? Então o texto vai avançar. E aí a gente tem o primeiro ponto aqui, o primeiro momento que causa uma certa intriga entre os discípulos e Jesus. Jesus, ele, depois de falar que vai para os céus, ele afirma: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. E aí Tomé questiona: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Tomé entende a fala de Jesus de uma forma e faz um questionamento em cima disso. Aparentemente o que Tomé percebeu e entendeu é que Jesus ia para um lugar que eles podiam ir num primeiro momento, que eles poderiam então seguir Jesus. Tomé não entendia o que Jesus estava falando na profundidade que de fato Jesus estava falando. Tomé não entendia que Jesus estava falando sobre um projeto de salvação que seria voltar e buscar a sua igreja, voltar e buscar os seus seguidores, aqueles que creem no seu nome. Tomé então pensa que Jesus vai para um lugar que pode ser seguido. E Tomé quer saber esse caminho. Tomé acha que o caminho do qual Jesus está falando é um caminho que você pode explicar, um caminho que você pode escrever num pedaço de papel, as rotas. Tomé pensa que o caminho é um caminho que você pode perguntar na esquina e falar para onde você vai.
É um caminho excelente, é um caminho importante, porque é o caminho que o mestre deles ia. Mas era um caminho como qualquer outro. E aí Jesus vai e responde: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então a história muda. O caminho pelo qual Jesus vai, ele afirma ser ele mesmo. Jesus não precisa de um caminho, Jesus é o próprio caminho. Essa é a fala inicial de Jesus. E essa fala de Jesus é interessante porque ela, ao mesmo tempo que revela, ela esconde. Porque ao mesmo tempo que ela responde à pergunta de Tomé, ela também cria um problema. Como assim? Caminho, verdade, vida? O que isso significa? O que Jesus está querendo dizer com isso? Quais são os significados que estão por detrás dessa afirmação de Jesus? E aí quando eu leio o versículo 7, eu entendo um pouquinho melhor do que Jesus está querendo falar. No versículo 7, Jesus diz assim: se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também ao Pai. Qual que é o problema dos discípulos? Não conheceram a Jesus com profundidade. Ainda não entenderam quem Jesus é. Esse é o problema. Eles não entenderam então o que Jesus está dizendo quando ele fala sobre ser o caminho. Ele não está entendendo o que Jesus está dizendo quando fala sobre ser verdade, quando fala sobre ser vida. Porque eles ainda não foram atingidos profundamente pela revelação de quem o Deus Pai é. Porque ao olhar e conhecer a Jesus, eles precisavam então conhecer ao Pai. Porque Jesus, por excelência no Evangelho de João, é o revelador do Pai. Então aí está o problema. Eles não conheceram profundamente o revelador e, consequentemente, não conheceram a revelação, que é o Deus Pai, o Deus que é Pai de toda a humanidade. Essa é, por excelência, também uma afirmação muito importante para o Evangelho. Deus é Pai. Essa é uma afirmação muito clara que João vai repetir diversas vezes. Então, Jesus é o caminho no sentido de que ele é o que conduz unicamente à revelação de quem Deus é. Jesus é a verdade no sentido de que ele é a verdade de Deus e que ele, somente Jesus, pode revelar de fato com verdade quem Deus é. E Jesus é vida porque só ele conduz a Deus e só ele então pode dar vida. Isso quebra toda uma ideia de que Tomé está pensando. Tomé está pensando num caminho simples, num caminho que se recebe uma informação e que se faz. Jesus está falando sobre uma experiência. Jesus está falando sobre uma vivência. O texto, quando fala de conhecimento, esse conhecimento não é um conhecimento científico. Como assim um conhecimento científico? Um conhecimento científico é um dado, é uma informação. É e pronto, é exato. É claro que ele foi construído a partir de várias experiências, sim, mas quando ele está pronto, ele é um dado. Você vai para a escola, você vai aprender, você constrói junto com o professor o conhecimento. Mas o conhecimento já está ali, é um dado. De certo sentido, é um conhecimento específico. E não é isso que Jesus está falando. Não é sobre uma informação que eu posso passar para você assim. Conhecer a Deus não é o mesmo que conhecer a palavra, necessariamente. Conhecer a Deus é experimentar, é conviver. É através da palavra, é através do que a palavra faz na minha vida, através do que a oração reflete na minha vida. Conhecer a Deus não é simplesmente ter um conhecimento específico acerca de algo. A gente, às vezes, na escola dominical, a gente faz uma série de questões e tudo mais, para a gente aprender e guardar na mente certas informações. Esse conhecimento, ele nos ajuda. Esse conhecimento, ele nos leva para mais perto de Deus, sem dúvida alguma. Mas não é o conhecimento que Jesus está falando. Porque o conhecimento que ele está falando acerca de Deus é um conhecimento profundo. É um conhecimento que reside na nossa espiritualidade. Quando eu tenho uma prática constante de leitura, uma prática constante de oração, uma prática de devoção, eu começo então a ver Deus na minha vida agindo e transformando coisas. Esse é o conhecimento. Que quando eu conheço o revelador, que é Jesus, eu conheço a revelação, que é o Pai. Esse é o problema. Os discípulos não tinham entendido isso. Não tinham entendido que era por Jesus que eles tinham que chegar ao Pai. Não tinham entendido que em Jesus residia a verdade acerca do Pai e nele também se encontrava a vida. Então os discípulos estavam ali um pouco perdidos ainda. O versículo 8 ao 11 vai mostrar um pouquinho do que acontece aqui também. Onde Filipe, mais uma vez, vai fazer uma pergunta. E vai expressar um pouco dessa desinformação, desse desconhecimento que estava ali de alguma forma pairando sobre a vida dos discípulos. Versículo 8. Replicou-lhe
Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. O que Felipe quer? Mostra, Senhor, mostra quem Deus é. Acabou, vai resolver o problema. Felipe queria então ali uma revelação última de quem Deus era, por excelência inteira, integral, para que ele conseguisse então de alguma forma apreender todo esse conhecimento de quem Deus era de uma forma como se ele pegasse e transferisse de Jesus para a mente dele todo esse conhecimento. Tem um filme interessante, o nome do filme é Chape. É um filme pop, não tem nada a ver com a Bíblia em si, mas o filme trabalha uma questão muito interessante, que é a transmissão de consciência. Um robô consegue construir um mecanismo que transfere a consciência de um ser humano para uma máquina. Então a máquina passa a viver como se fosse um ser humano. É isso que Felipe está de alguma forma pensando. Claro que não com essa ideia toda, mas o Felipe está pensando numa coisa que pode ser instantânea. Um estalar de dedos, mostra-nos o Pai, e isso vai ser resolvido. E aí Jesus mais uma vez vai chamar a atenção dos discípulos para o seguinte: o Pai já está aqui, o Pai já foi revelado a vocês. Se vocês olham para mim, vocês estão olhando para o Pai. Jesus precisa abrir os olhos dos discípulos e mostrar para eles que a revelação já estava diante deles, mas eles não tinham capacidade ainda de enxergar, de crer, de ver através da fé. É interessante que o Evangelho de João vai trabalhar muito isso. A questão da visão, que não é uma visão física e que também não é uma visão necessariamente espiritual, mas que é uma visão da fé, uma visão que compreende a partir da fé. Então eles precisavam ver a Jesus para poder ver o Pai. E isso tudo através de uma visão da fé, uma visão que traz compreensão, que traz conhecimento, mas que isso tudo acontece a partir da fé. Jesus então vai mostrar que os discípulos precisam fazer essa relação. Os discípulos precisam conhecer de fato quem Jesus é. É interessante pensarmos que essa comunidade é uma comunidade que vive uma série de conflitos, e um deles era de pessoas que afirmavam que Jesus era só um mensageiro. Pessoas que achavam que, na verdade, o Batista era o Messias. Então é importante falar acerca de Jesus como o único caminho e lembrar dessa fala de Jesus, que dá a ideia de que há em Jesus e somente em Jesus um espaço para a revelação do Pai, um espaço para a revelação de Deus. É nele que a gente encontra isso, é em Jesus que a gente encontra isso. No final da mensagem a gente pode pensar sobre o que na nossa vida hoje tem tentado tomar o espaço de Jesus como revelador de Deus. O texto vai continuar do versículo 12 ao 14 e já vai caminhar para o encerramento. É interessante que nesse texto a gente tem uma primeira pergunta, uma resposta de Jesus, uma segunda pergunta, uma resposta de Jesus. E em terceiro lugar aqui, uma fala de Jesus que de alguma forma nos chama para ação e nos chama para um movimento, que é um movimento no caminho do Messias, no caminho de Jesus. O texto vai falar no versículo 12, que na minha opinião é um dos versículos mais lembrados desse texto e também o mais problemático, onde Jesus fala: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Que obras são essas que os discípulos, as discípulas, seguidores de Jesus vão fazer que são maiores do que as obras do próprio Cristo? Quais são essas obras? Eu penso, quando eu leio esse texto, no primeiro momento, em perguntar qual é a obra por excelência de Jesus. Como a gente já comentou aqui, a obra de Jesus, a obra do Cristo, é por excelência revelar ao Pai e mostrar ao mundo esse conhecimento de Deus. É importante, então, entender qual é aqui a dinâmica do que Jesus está falando. Essa obra, que nós vamos fazer uma obra maior, ela pode ser realizada de diversas formas, dentro da palavra de Deus e dentro da compreensão da ação de Deus. Mas ela é, por excelência, mostrar ao mundo quem Deus é. Ela é, por excelência, revelar ao Pai, revelar ao Cristo e revelar a graça de Deus. A ação de Deus deve ser revelada a partir daquilo que a gente faz. Então, a gente quando fala assim, obras maiores são milagres, talvez, milagres podem ser sinais, certamente. Mas as obras maiores podem ser também ações, promoção da vida, uma série de outras questões. Mas, por excelência, a obra maior deve revelar
ao Pai deve revelar ao Cristo também. É preciso apontar para o Cristo, que aponta para o Pai. Essa é a ideia que João vai reservar aqui e vai, de alguma forma, condensar toda a ideia que a gente vai trabalhando aqui nesse texto. O versículo 13 também traz aqui um desafio para a igreja. No primeiro momento, quando a gente lê o versículo 13, pode parecer que Jesus está oferecendo um cheque em branco para a igreja. É simples, é só pedir em nome de Jesus, está feito. Se você ler esse texto e pensar de uma forma muito simples, é talvez isso que você vai entender. Mas quando eu olho para ele, eu penso que, de verdade, o que Jesus está falando é sobre uma ação, uma oração que condiz com o nome de Cristo. Ou seja, ao orar, a igreja não simplesmente vai evocar o nome de Jesus, pedindo que dessa forma tudo que for colocado naquela oração seja realizado, mas pelo contrário, a igreja vai então pedir com o mesmo pensamento de Jesus, agindo como Jesus, dando valor ao nome de Cristo, assumindo para si o nome do Eu Sou, caminho, verdade e vida, o revelador do Pai. Essa é a ideia e o maior desafio para a igreja, que é de alguma forma assumir os pensamentos, assumir as ações, parecer-se com Cristo, de tal forma que a nossa oração pode e deve ser atendida por Deus. É um desafio tão grande quanto o desafio proposto no começo, que é o de conhecer a Deus e de revelar a Deus. Mas um desafio de parecer-se com Cristo, de parecer-se com Deus e de viver em semelhança a Deus. É um desafio tão grande quanto. E é um desafio que fica para nós enquanto igreja. E a gente precisa então começar a trazer isso para nós e assumir esse desafio. Isso é uma grande questão que a gente precisa levar em conta. Já caminhando para o encerramento dessa mensagem, eu quero pensar com você, quais têm sido os caminhos que deturpam de alguma forma a nossa caminhada, que se mascaram de um caminho para a eternidade. Além disso, quais são as incertezas, os desconhecimentos que nós, de alguma forma, nutrimos acerca de Deus, que nos impedem de compreender quem Deus é, que nos impedem de compreender como Ele se manifesta a nós. Todas essas questões devem ser trabalhadas e a gente precisa responder isso. Em muitos momentos a gente se apoia em estratégias, a gente se apoia em conhecimentos oferecidos pelos seres humanos sobre como conhecer a Deus, sobre como se aproximar de Deus. É muito válido, a gente tem vários materiais que ajudam na nossa devocional, que ajudam na nossa espiritualidade. Não estou contrariando esses materiais. Estou dizendo que às vezes a gente usa dessas coisas, mas a gente não tem a nossa própria experiência. A gente não tem o nosso próprio conhecimento de Deus que acontece ali na nossa devoção, na nossa leitura da palavra. Eu consigo ler a palavra, entender e conhecer mais a Deus a partir da minha própria espiritualidade? É claro. E eu preciso alimentar isso, eu preciso nutrir isso na minha caminhada. Senão, eu estou refém de qualquer outro conhecimento que não seja o Cristo. Wesley falava muito sobre essa questão da experiência, sobre a importância desse conhecimento que não é simplesmente um conhecimento que não tem sentido na vida, mas um conhecimento que é gerado na vida, que é gerado a partir da experiência. Isso é muito importante para nós, isso é de fato verdadeiro para nós. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda e se sinta desafiado por esse texto, assim como eu me sinto desafiado por ele, que no discipulado, na caminhada com Deus, experimentando esse conhecimento, experimentando esse aprendizado acerca de quem Deus é, que não é um aprendizado comum, mas um aprendizado que acontece a partir da fé, a partir disso, que você e eu sejamos motivados a anunciar ao mundo quem Deus é, e a continuar e aumentar e amplificar a obra de Cristo aqui na terra. Os sinais feitos por Cristo, que nós amplifiquemos esses sinais. Os diálogos que Jesus fez no encontro, no dia a dia, que a gente consiga então amplificar esses encontros. De fato, o que a gente precisa assumir é o desafio. E que nesse tempo que a gente tem vivido, essa quarentena, que diferencia e dificulta muitas coisas, que a gente possa de alguma forma anunciar ao mundo quem Deus é e demonstrar ao mundo um pouco do que Deus é.
O mundo hoje precisa de cuidado, precisa de amor e de esperança. Que nós, enquanto igreja cristã, corpo de Cristo, possamos oferecer, assim como Jesus no início desse texto ofereceu aos discípulos esperança e conforto, nós possamos oferecer cuidado, esperança, amor para a humanidade, para todas as pessoas que têm sofrido. Ore pelas pessoas que estão trabalhando na saúde, ore pelas pessoas que estão servindo de alguma forma nas ruas. Às vezes você não tem nenhum problema de ansiedade, nenhuma preocupação, você não é aquela pessoa que fica tão afoita, não tem tantos problemas emocionais, mas existem pessoas que estão em casa preocupadas, pessoas que estão na rua preocupadas, e essas preocupações assolam a mente das pessoas. E nós, enquanto igreja, nesse momento, pensando sobre tudo que nós temos falado aqui nessa pregação, nós precisamos assumir o papel e o compromisso de revelar mais sobre quem Deus é, sobre a esperança que Deus nos deu, sobre o amor que Deus nos deu, sobre o caminho, verdade e, sobretudo, vida que em Jesus nós encontramos. Aceite esse desafio, meu irmão, minha irmã, e faça parte. E continue o caminho do Cristo. Continue a traçar o caminho do revelador e do anunciador desse Deus que é Pai. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse tempo, agradecemos pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem manifestado a nós. Pedimos, Pai, que o Senhor possa nos auxiliar, que essa tarefa, esse desafio, Pai, que a tua palavra nos apresentou hoje, que nós possamos assumi-lo, Senhor. E de fato, Pai, manifestar ao mundo esperança, amor, cuidado, todos esses atributos, Pai, que compõem quem o Senhor é, que o Senhor já revelou a nós, que nós já temos experimentado e conhecido através da nossa experiência de fé. Nos ajuda, Pai, enquanto igreja, a assumir esse papel. Pai, nós queremos também lembrar por essas pessoas, Senhor, pessoas que estão necessitadas, pessoas que têm experimentado o sofrimento, experimentado a desesperança, ansiedade, Pai. Cuida desses corações, cuida dessas mentes, Pai. Dê oportunidades para a tua igreja, que de alguma forma, Pai, respeitando, Pai, todas essas questões que temos enfrentado, que nós possamos anunciar quem o Senhor é. Que nós possamos fazer desse tempo também um tempo de missão, um tempo de espalhar a tua mensagem. Muito obrigado, Pai, pela sua igreja reunida nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que você possa realmente assumir esse compromisso e servir ao Senhor por excelência. Amém? Vamos receber a bênção? Que a bênção de Deus, o amor de Jesus Cristo, a graça e a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Você pra mim é melhor exemplo.
é afeto. Mãe é consolo. Mãe é preocupação. Mãe é interesse. Mãe é paixão. Mãe é lição. Mãe é paz. Mãe é alegria. Mãe é apoio. Mãe é estar perto. Mãe é carinho. Mãe é entrega. Mãe é afago. Mãe é correção. Mãe é amor. Mãe é nascimento.